Bom, a gente começa, a nossa reunião com uma prece. Primeiramente, agradecendo a Deus por podermos estar aqui, reunidos para aprender todos esses ensinamentos, todas as suas leis, que são infinitamente sábias, infinitamente justas e misericordiosas. Que nós possamos, que nós que vamos falar hoje, possamos ser ajudados por esses espíritos amigos, que nos inspiram, que nos auxiliam, e que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, possamos aproveitar mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, e que na nossa vida de relação, no nosso convívio com o nosso semelhante, com os nossos afetos e também com os nossos desafetos, possamos ver oportunidades de aplicar e de praticar tudo o que aqui aprendemos através da doutrina espírita. Graças a Deus e que assim seja. Bom, então o Washington vai começar a falar sobre a prece. Boa noite a todos. Com muita paz estamos aqui hoje, nessa sexta-feira. Já se principia o frio, já está chegando devagarinho, de mansinho, mas cada vez mais o calor interno nosso possa estar sempre vivo, buscando entender e compreender. O nosso tema de hoje, como o Valério já anunciou, é no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala pedir obtereis, que fala sobre a prece. Um tema já falado por nós, já comentado por nós, estudado. Mas mais uma vez hoje vamos estudar esse tema. Vamos compreender um pouquinho mais sobre esse tema, porque cada momento, cada oportunidade que temos de vê-lo e entender esse tema, de estudá-lo, mais uma forma diferente de entender e olhar a prece. E como nesse capítulo tem a prece, que é a ação da prece, a eficácia da prece, que fala sobre o modo de orar, o alcance da prece, que é muito interessante, todos esses tópicos aqui nesse item do Evangelho, para podermos entender, porque a maioria de nós, ou alguns de nós, desde pequeno, já é instruído pela nossa mãe ou pelos nossos pais, faz uma prece, reza para Deus. Então a gente começa a fazer esse movimento, mas muitas vezes fazemos esse movimento, mas ainda não compreendemos como funciona, como acontece isso. Nós fazemos, mas não entendemos ainda como funciona, mas fazemos, porque a nossa mãe indica, os nossos pais indicam, se eles indicam, é uma coisa interessante, é uma coisa boa, é uma coisa que vem a nos favorecer. E na doutrina espírita, nós vamos compreender cada vez mais esse movimento da prece, essa ação, o que a prece pode proporcionar, ou seja, a sua eficácia, até onde vai a sua eficácia, como é alcançado a nossa prece, como ela chega, a nossa prece, quando emitimos ela, então todo esse processo, e também sobre a relação com o objetivo, a quem ela chega, se existe alguma modificação, se existe algum resultado. Então é interessante para a nossa compreensão, até para fortalecer, não só a nossa fé, que já temos a nossa fé, mas a nossa compreensão dessa fé raciocinada, ou seja, dessa prece que é raciocinada, mas não deixa de levar o conteúdo do sentimento, do amor e do carinho. E para falar em prece, vamos começar a falar um pouco sobre energia. Nós sabemos que energia existe no mundo, essa energia elétrica que está aqui, a energia que se encontra na água, que quando é colocada em movimento, se transforma numa energia cinética e produz a luz. Assim como uma pedra no alto de uma montanha também está parada lá, que é a energia potencial, mas ao rolar da montanha vai gerar uma energia cinética. E tudo isso tem no mundo, tudo isso está em todo lugar. E nós vemos isso, essa transformação dessa energia, ao ligarmos o nosso carro, o nosso veículo. A bateria, ela vai gerar energia elétrica, que vai dar partida no motor, o combustível que ali está vai se transformar numa energia cinética, vai movimentar os pistões e o veículo vai andar, vai se mover. Vemos aí uma transformação dessa energia. Assim como vemos também, observamos em nós, o oxigênio, tão importante para nós, o oxigênio e a alimentação. O oxigênio e a alimentação vai nos favorecer a termos a energia, a termos o movimento, a termos a vida. E esse movimento é importantíssimo para compreendermos que tudo é uma energia. Quando pensamos, nós também estamos gerando uma energia. Quando idealizamos, pensamos, vamos pensar numa casa branca com uma janela azul e do lado um jardim. Estamos pensando, produzindo energia e estamos visualizando
essa imagem, essa casa, essa janela azul, esse jardim ao lado. E esse jardim ao lado tem pessoas aqui que até já botaram até umas flores. Um botou uma flor, outro botou uma rosa, já foi além, já criou. Porque sabemos que nós pensamos constantemente, nós estamos 24 horas pensando. Seja no estado de vigília, quando estamos acordados, ou quando estamos em repouso. O corpo está em repouso, mas o espírito não está em repouso. Ele está em ação. Então vemos como esse processo é 24 horas. E o pensamento como energia, é interessante observarmos quando pensamos e materializamos essa energia, ao falar ou agir, alguém irá escutar o que falamos e alguém irá ver o nosso movimento. Então observamos a energia do pensamento, como ela se manifesta, como ela se transforma, assim como as outras energias que conhecemos aqui no mundo material. E essa transformação é interessante porque ele pode ser transformada e pode ser controlada. E caminhando para compreendermos mais a prece, o entendimento da prece e pela vibração do nosso pensamento, vemos que no universo, para falarmos, precisamos do ar. Quando eu falo, eu preciso do ar para conduzir o meu pensamento verbalizado, para conduzir a chegar até vocês a escutar o que eu estou falando. Mas só que no mundo espiritual, no infinito, não existe o ar. O ar é limitado a esse orbe que nós nos encontramos aqui. Mas existe um fluido universal. Um fluido universal que está no plano material e está no plano espiritual. E é esse fluido universal que vai servir de condutor para o nosso pensamento. Para essa energia que irá transpor as barreiras físicas e irá alcançar um outro plano, uma outra dimensão. E compreendendo o nosso pensamento, essa energia, quando pensamos em algo, nós primeiro plasmamos essa ideia. Porque tudo que existe, uma cadeira, uma mesa, um lápis, foi pensado e foi idealizado e já teve aquela aparência primeira. E fomos produzir e pronto, materializa esse pensamento. É uma energia. Mas temos a energia do pensamento que vai vibrando. Nós vamos pensando em vários assuntos, várias coisas. Coisas que podem ser externadas no plano físico e coisas que ficam na nossa cabeça, ficam ali, ó. E muitas vezes não serão externadas pela nossa fala ou por algum movimento, mas ficam em nossa mente rodando. É uma energia. É uma energia que está sendo ali canalizada, trabalhada. E muitas vezes é uma energia que nos está consumindo, está nos desgastando, está nos tornando cansado. Quantas vezes temos pensamentos que nos cansam, que nos desgastam? E tem outros pensamentos que nos dão vitalidade, que nos dão vontade de viver, de agir, de fazer, de correr atrás. Então vemos como essa energia ela pode ser tanto benéfica quanto pode ser maléfica. E observamos que existe esse fluido universal, o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima alimentar de tudo que existe. É dela que vem o fluido vital, é dela que vem toda a matéria que conhecemos e que está envolta em tudo que existe no universo material e no universo espiritual. Então, voltando à ação da nossa prece, a ação da prece ela é muito bem entendida e compreendida na visão da doutrina espírita do que pode ser feito, do que pode ser alcançado. Qual é a sua eficácia? E a eficácia da prece, da nossa ação mental, está de acordo com a nossa vibração, com o que pensamos. Como estamos pensando? Estamos pensando de uma maneira positiva? Estamos pensando de uma forma construtiva? Estamos pensando, idealizando e criando com esse pensamento algo que possa ser útil, algo que possa ser favorável para a nossa saúde psíquica? Ou estamos pensando e sempre voltando naquele mesmo pensamento e não conseguindo concluí-lo, não conseguindo dar impulso a ele para que ele saia do raio da mentalização e tome a forma, seja uma forma de sentimento, de sensação ou uma forma concreta de algo a ser construído, a ser criado. E a prece, ela pode alcançar longas distâncias. E como vimos, o meio que ela caminha é o fluido universal. Mas é o nosso impulso, é a nossa vontade, a nossa determinação e a nossa compreensão de que não basta só pensar, mas temos que vibrar para que seja alcançada o ponto que desejamos com a nossa prece, com a nossa oração, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Assim como almejamos alguma coisa sem ser a prece, mas algum objetivo, não temos que idealizar, pensar, mentalizá-lo. E muitas vezes até
pensar que já conseguiu aquele benefício, já conseguiu estar naquele local ou naquela situação, para poder, o quê? Atrair vibrações iguais. Porque quando pensamos, é uma ação, e vai ter uma reação desse pensamento. Quando falamos, se falamos bem, vamos ter uma reação. E se falamos mal, vamos ter uma reação correspondente à ação. Então a nossa vibração, é interessante observar que ela deve ser cada vez mais controlada, porque estamos sempre pensando, estamos sempre transformando o pensamento em ações, em atitudes, mas devemos controlar. E como controlar? Como controlar, como trabalhar essa energia que é o nosso pensamento, que é a nossa criação? E através do entendimento de que cada vez mais precisamos estar melhor aquinhonhados de formas e de situações que venham nos favorecer realmente na felicidade e nos objetivos que queremos. Porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos possuir algo, queremos ter algo. Mas muitas vezes esse algo, possuir algo, é algo que vem do contrário, que necessitamos realmente para entendermos, para crescermos e para sentirmos realmente felizes. E a prece, ela vem trazer esse entendimento na sua eficácia da prece. Que muitas vezes fazemos a prece, oramos e, não foi eficaz, não atingiu. Muitas vezes a prece sim atingiu, mas não atingiu dos olhos, no entendimento que temos, do que queríamos, mas a necessidade que Deus sabe que todos nós temos para poder caminhar com mais segurança, com mais firmeza. E daquilo que necessitamos realmente para crescermos, que muitas vezes nós pensamos em tomar um remédio por conta própria. E vamos à farmácia e vai lá e compra e toma. Mas muitas vezes aquele remédio não era o indicado. Ele pode ter servido ontem, lá atrás, para aquele determinado tipo de situação. Mas hoje ela não serve. Mas continuamos a usar aquela mesma receita, aquela mesma bula, aquele mesmo pensamento. Mas o que iria fazer efeito em nós seria outro medicamento. E a prece, a ação da prece, a eficácia da prece, vem demonstrar isso. Que a nossa ação deva ser sempre com amor, com entendimento e compreensão, mas que não esperemos que seja aquilo que desejamos pura e simplesmente básico, mas que seja mais, porque a nossa prece, a nossa oração, ela vai chegar a Deus, mas ela também voltará, mas para nos beneficiar. E muitas vezes o benefício não será simplesmente aquele medicamento para curar a perna ou para curar a dor de cabeça, mas um medicamento para que nós nos transformamos, compreendamos por que estamos sentindo dor de cabeça e contornar essa situação do qual estamos sentindo. É por isso que falamos da inspiração. Quando fazemos a prece, nós pedimos também a inspiração do nosso anjo protetor, dos bons espíritos, para que possamos ter um estalo, uma ideia, uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento, para realmente ir na raiz da situação, na raiz do problema e resolver. Porque é uma medida que deve ser tomada não externamente, vindo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque, como sabemos, nós temos o livre-arbítrio. E tendo o livre-arbítrio, também teremos que ter o nosso mérito da ação. E é por isso que vem através da inspiração. Não é uma coisa que vem, você faz isso ou faz aquilo. Como a doutrina espírita também nos informa. A doutrina espírita veio nos informar, nos instruir, não para nos moldar, não para dizer como devemos pensar, mas a forma como devemos ter os nossos pensamentos e como devemos ter nossos pensamentos. Não é na forma que devemos pensar, mas como devemos ter nossos pensamentos. E nossos pensamentos têm que ser cada vez melhores. E para serem melhores, nós sabemos muito bem como conduzir para ser melhor o nosso pensamento. Como podemos evitar certas vibrações que param em nosso meio ambiente, que paira nos canais de televisão, de rádio, tudo isso. Temos que ter um filtro para filtrar essas vibrações que estão aí. Que como nós emitimos vibrações, também recebemos vibrações. E muitas vezes as vibrações que recebemos nos pegam, de certa forma, num golpe, que ficamos meio entorpecidos, meio diferente àquela situação. E devemos cada vez mais estar preparados para isso. E muitas vezes precisamos resolver alguma situação, alguma questão, e ficamos ali martelando naquilo ali. É o momento de pararmos, refrescarmos a cabeça, ou fazer uma oração, uma prece no canto, encontrar com alguma pessoa, conversar sobre um outro assunto que não tem a ver com aquilo ali, e nessa conversa, em descontraído, pode surgir a solução para aquele problema, para aquela situação. Porque nós temos um certo vício, um certo caguete de ficar sempre procurando o culpado das coisas, sempre procurando o defeito. Aconteceu isso, quem foi culpado? E ficar ali, culpado. Mas a gente tem que pensar rapidinho como resolver, como contornar essa ação e voltar ao estado de normalidade e aprender.
com a situação que aconteceu, um aprendizado. Temos que ser mais rápido e para isso temos que mudar a nossa vibração. E é necessário mudar a vibração para que possa observar isso. Para que possamos realmente, a nossa prece, a nossa energia no nosso corpo, a nossa energia mental, está sempre o quê? Mergulhada, imersa em boas vibrações. E essas boas vibrações não quer dizer que estaremos sempre no meio bom, num lugar bonito, agradável. Não, é a nossa mente, é a nossa compreensão do mundo, das coisas, é a nossa forma de se colocar na vida que vai garantir isso. Porque podemos não estar num lugar onde está ali a dificuldade, ou ali está uma tragédia, mas devemos ter calma. Devemos ser eficazes e objetivos em ajudar, em auxiliar, em consolar aquela situação, em consolar aquele irmão que passa por aquela situação difícil, ou resolver aquele problema. E se estivermos nervosos, se estivermos descontrolados, não iremos resolver. Ao contrário, iremos somar mais uma preocupação, mais um descontrole naquele meio. E para isso, temos que exercitar. E o exercício vem através da compreensão, do entendimento que vamos tendo sobre essa energia que é o nosso pensamento, é a capacidade do pensamento de estar vibrando de forma diferente daquela forma em que vemos que não é tão boa. Assim como encontramos algum amigo conhecido que está sempre queixoso, está sempre dizendo que está tudo difícil, não está dando certo, é uma coisa que nos incomoda. É aquela vibração, é aquela energia, é ruim, é chato, mas só que é o outro que está falando. Muitas vezes nós temos esse tipo de posicionamento, mas nós não sentimos, porque nós que estamos emitindo. Não é uma coisa ruim, pesada, que nos coloca para baixo. Em contrapartida, como pensamos e vibramos de maneira vigorosa, de maneira a elevar e a criar, construir alguma coisa realmente que venha contornar, transformar aquela situação, não muda a vibração, até as pessoas ao nosso redor irão ser outras, estarão outras diferentes. Até as pessoas que estão meio desequilibradas no seu entendimento, meio desequilibrada nas suas emoções, ao nos encontrar uma vibração diferente e aí terá um choque fluídico que poderá ajudar a acalmar. Assim como é a nossa prece, como fazemos para nossos entes queridos que já desencarnaram. Quando fazemos a nossa prece, essa prece irá alcançar e chegar até eles. E chegará até eles e irá promover o quê? O conforto, o consolo, a fé, a esperança. Estamos juntos. Tudo que vivenciamos aqui antes valeu a pena a convivência, valeu a pena a relação. Tivemos conflitos? Tivemos, mas foi um conflito tentando aprimorar, tentando se entender. E muitas vezes conflitos gostando mais tendo um estado possessivo, mas gostando de estar junto, estar vivendo ali. Então a prece irá alcançar e irá consolar, confortar. Porque é uma energia, assim como encontramos com uma pessoa que vem nos falar assim, não vai dar certo, vai sim, vai, faz isso, treina, caminha, igual na torcida, vai. Muitas vezes falamos que a torcida é o terceiro jogador, que a torcida fica impulsionando. Se a torcida, um jogo de futebol, que é um jogo, existe toda essa vibração, essa energia, imaginemos na prece, imaginemos na oração, quando é feita com amor, com desejo realmente de chegar a alguém que nós gostamos, ou que nós nos preocupamos com aquela pessoa, seja encarnado ou desencarnado, o quanto se chega e o quanto isso faz um efeito. Assim também a prece que recebemos, muitas vezes nós recebemos prece de nossos pais ou de nossos filhos, e chegam até nós. E aquela sensação, aquele estado, até uma lembrança, às vezes a prece chega, e às vezes a gente tem uma lembrança e lembrei de fulano. Não pode ser aí um momento em que pensou na pessoa, que direcionou uma energia, uma prece para aquela pessoa. Então, está tudo ligado, nesse fluido universal, está tudo ligado, está tudo correspondendo o que? A lei de Deus, a dinâmica de Deus. E a vibração, ela é de acordo com o estado nosso, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento diante da vida e com nossos pensamentos. À medida que nossos pensamentos, o nosso comportamento vai ganhando uma constância, e cada vez mais a nossa oração, a nossa prece, não é num local, não é num dia, numa hora marcada, mas sim é constantemente, uma vez, 2 vezes por dia, 3 vezes, ou às vezes o tempo todo, vai criando que uma vibração, uma constância, que vai fazendo com que a nossa energia cada vez mais cause transformação. Transformação em nós, em nosso corpo, e transformação naquelas pessoas que nos rodeiam. E é interessante que essa energia, ela não cessa com o nosso desencarne.